Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho sobre o meu livro, Amor e Terror, é, Diversidade de Gênero e Inclusão nas Narrativas Bíblicas. Eu espero que você esteja gostando dessa nova fase do nosso canal. Te convido a se inscrever, deixar seu like, fazer um comentário e divulgar, ajudar a gente a difundir esse conteúdo. E eu estou pegando, como você já sabe, pequenos trechos do livro e aprofundando um pouquinho os comentários aqui. Então, é quase que leia com a autora de maneira aprofundada, né? Uma leitura comentada. Só que aqui vai demorar anos até a gente varar o livro todo. Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa confusão. Nos vídeos passados eu falei sobre dogmatismo, sobre o modo como a gente sempre se aproxima desse conteúdo, querendo saber se é pecado, se não é pecado, se é pecado, se não é pecado. Falei também anteriormente do modo como a teologia dogmática nos atrapalha a lidar com esse assunto, que a teologia dogmática ela é uma teologia que formata um pensamento e ela existe para regular comportamentos. Ela não é uma teologia que pensa na forma como os relacionamentos humanos devem seguir os preceitos do amor ao próximo, que foram os que Jesus deixou para nós. Bom, com tudo isso, a gente então tem que considerar que o modo como a gente lê o texto bíblico, ele é um modo dogmático. Sendo dogmático, é problemático, porque o texto bíblico, como eu já falei para vocês antes aqui, ele é anterior à formulação doutrinária. Para que a formulação doutrinária acontecesse, o texto tinha que já estar escrito. E isso, para a gente, é uma questão que a gente normalmente não percebe. A gente praticamente lê a Bíblia como se as doutrinas já estivessem elaboradas antes do texto bíblico ser escrito, e não é assim que a coisa aconteceu, correto? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a gente confunde muito o fato de a gente dizer a Bíblia é a palavra de Deus com o fato de que tudo na Bíblia esteja escrito por Deus ou tenha sido ditado por Deus. Eu conheço muita gente que até hoje acha que a inspiração de Deus para as Escrituras se deu assim: os profetas fecharam os olhos, botaram a mãozinha aqui e começaram a escrever, como se fosse psicografia. Não foi assim que a Bíblia foi inspirada. Então, acho que é interessante a gente separar esses conceitos. Aqui, nos meus alunos de exegese, a primeira coisa que eu faço é separar esses conceitos. O que é revelação divina, o que é inspiração, o que é canonização e o que é texto sagrado. Então, só para dar para vocês um pequeno panorama de como é que é essa abordagem, pensa no seguinte: você é uma pessoa que passou por uma necessidade muito grande, de repente algum amigo veio te ajudar. E sem a ajuda daquele amigo, você não teria conseguido superar aquela dificuldade. E com o tempo, você percebeu que aquela pessoa foi enviada por Deus para ajudar você naquele momento difícil que você estava passando. Então, essa pessoa ela foi um instrumento da revelação de Deus na sua vida. Então, pense que isso é revelação, tá certo? O modo como Moisés subiu o monte e lá ele viu uma sarça ardendo, e de dentro da sarça, daquele arbusto que estava queimando, ele escuta uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira o teu sapato de onde você está pisando, porque esse lugar é santo. Isso foi uma forma de revelação divina, mas foi uma forma de revelação divina com epifania, tá certo? É quando há esse fenômeno sobrenatural, inexplicável, que caracteriza esse encontro consagrado que a pessoa está tendo. Então, pensa, tanto o seu amigo que te ajudou foi revelação divina, quanto também o Moisés nessa ardente foi revelação divina. Então, as revelações divinas, elas podem se dar por meio de pessoas. E elas são experiências que caracterizam os nossos encontros com o sagrado. Tá certo? Pois bem, isso não é inspiração. A inspiração para escrever os textos sagrados é o motivo que faz com que a gente resolva deixar essa experiência por escrito. São os motivos que a gente tem para escrever sobre essa experiência. Os motivos que a gente tem são as experiências consagradas que nós tivemos a partir desses encontros. Tanto o amigo que vai narrar sobre o encontro que ele teve com o amigo, como aquele encontro foi providencial, foi a ajuda de Deus,
quanto a pessoa que está escrevendo sobre a sarça ardente de Moisés lá no alto do monte, estão narrando sobre um encontro consagrado. Ambas estão inspiradas pelo evento do encontro consagrado. Elas estão divinamente inspiradas para falar sobre isso. Um artista, quando compõe, ah, vamos pensar no músico, uma sinfonia, uma coreografia de balé, quando ele pinta uma tela, ele está inspirado também por alguma coisa que está lá. Então, a inspiração é a motivação que coloca essa pessoa para replicar em forma de texto, em forma de narrativa, aquilo que ela vivenciou, ou que outro vivenciou e que deixou ela inspirada. Então, veja, a revelação é diferente da inspiração. Mas o cânon são os livros que contam essas experiências de encontros consagrados, narrativas de experiências de revelações de Deus para o ser humano e que, num determinado momento, foram selecionados e disseram aqui entram esses livros, esses outros não entram. O processo de chamarmos uma coleção como a Bíblia de cânon sagrado, ele foi humano o tempo todo. Foram homens que decidiram quais livros entravam e quais livros não entravam. E nesse processo todo, também foram homens que deixaram os relatos escritos. A única coisa que o homem não tem controle é sobre a forma como Deus se revela. Agora, sobre o modo como isso ficou registrado em textos, sobre o modo como isso foi canonizado depois, o ser humano teve todo o controle o tempo inteiro. Então, nós não podemos confundir o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus com a revelação de Deus em si mesmo, com a escrita sobre essa revelação e nem com a seleção dos textos que entraram na Bíblia. Então, pensa que a Bíblia é a palavra de Deus, mas escrita por mãos humanas. O componente ser humano está presente na Bíblia em todo o tempo da sua escritura, da sua elaboração, da sua confecção. Tá bom? Se a gente entender isso, a gente vai começar a perceber que os preceitos e o modo como os preceitos bíblicos estão inscritos podem até manifestar a vontade de Deus em muitas situações, porque não é só a vontade de Deus que está manifestada na Bíblia. Tem vontade de Deus manifestada e registrada na Bíblia, tem vontade dos homens, tem vontade dos demônios, tem vontade de animais, tem vontade de muitos seres. Então, a Bíblia, o teor de toda a Bíblia, é a palavra de Deus pelo que ela faz conosco. Ela transforma a gente por dentro. Não é por causa do modo como está narrado, como está escrito. Então, pensa bem, se você carregar isso para dentro da sua forma de ler a Bíblia, vai ajudar a quebrar muitas barreiras, muitas resistências cognitivas no entendimento do que a Bíblia fala realmente sobre inclusão. Forte abraço, até o próximo vídeo.